Uma calorosa saudação a todas e a todos que seguem esta apresentação do DEGEF, edição de 2021. É a quarta geração de um projeto que começou no início do século e que tem vindo a merecer uma aceitação crescente. O manual e o caderno de exercícios e problemas são diferenciados para o aluno e para o professor, e o projeto inclui ainda o caderno de apoio ao professor, exclusivo do professor, da autoria dos nossos revisores científicos e pedagógicos, Carlos Portela e Rogério Nogueira. Este é um material em papel que está também acessível em versão digital na aula digital. Para além deste material, a aula digital inclui um vasto repositório de numerosos recursos que complementam o projeto. Queremos que este projeto apoie o aluno, contendo, por isso, uma grande quantidade e diversidade de exercícios. Ele também auxilia muito o trabalho laboratorial e, por último, mas não menos importante, contém um vasto conjunto de materiais exclusivos do professor, desenvolvidos especificamente para ele. O apoio ao aluno começa logo na motivação. Abrimos com um bonito separador, alusivo ao domínio energia e sua conservação, e com um vídeo de introdução ao tema. Energia está associada ao movimento. Um avião a voar tem energia cinética, porque tem velocidade, e tem energia potencial, porque está a uma certa altura do solo. Mas ao corpo humano também podemos associar energia. Quando um esquiador desce uma montanha, a sua energia cinética vai aumentando enquanto a sua energia potencial vai diminuindo, de modo a manter praticamente constante a sua energia mecânica, que é a soma das duas. O mesmo acontece com um carrinho numa montanha russa ou com um skate numa pista apropriada. De facto, a energia mecânica não se conserva exatamente porque há transferências de energia para o meio. Basta ver que uma bola de basquetebol não volta ao mesmo sítio de onde partiu após bater no solo. A energia mecânica em falta foi transferida para o ar e para o solo. O texto inaugural foi reformulado e adaptado aos nossos dias. E a página seguinte é uma página típica de introdução de subdomínio com indicação dos conceitos-chave e dos recursos digitais. A anterior edição do manual, por força dos normativos legais, foi certificada, tendo sido a Sociedade Portuguesa de Física a nossa entidade certificadora. Este ano, apenas houve processo de certificação para manuais do ensino básico. Estando o texto anterior certificado por entidade competente, essa foi razão mais do que suficiente para genericamente o mantermos, embora melhorando, sempre que possível, simplificando a linguagem e, obviamente, cumprindo escrupulosamente as aprendizagens essenciais. De resto, no que toca ao pleno e rigoroso cumprimento. Antes do programa e metas. Hoje, também das aprendizagens. O nosso passado fala por nós. Esta edição tem excelentes ilustrações, algumas em 3D, e mantém as notas laterais. Na lateral da edição do professor, temos a identificação das aprendizagens que estão a ser trabalhadas e mantemos também, ao longo do texto, destaques com a síntese das ideias essenciais. Há uma nova rúbrica, Física e Sociedade. No caso vertente, e a propósito do rendimento, ela é relativa aos automóveis híbridos. Para além disso, temos muitas propostas de atividades práticas ou simplesmente de pesquisa, com forte apoio na aula digital, onde se destacam os vídeos, as animações, os simuladores. A aula digital está, de facto, bastante incrementada relativamente ao que atualmente existe. Quando fornecemos energia a um sistema, a sua temperatura pode aumentar. De que depende esse aumento de temperatura? Se aquecermos massas diferentes de água em recipientes iguais, usando a mesma fonte de aquecimento durante o mesmo intervalo de tempo, a água em menor quantidade sofrerá um maior aumento de temperatura. Portanto, a variação de temperatura depende da massa do sistema. Por outro lado, se aquecermos nas mesmas condições iguais massas de água e de óleo,
durante o mesmo intervalo de tempo, verificaremos que a subida de temperatura é maior no óleo. Esse facto leva-nos a concluir que a variação de temperatura também depende do material que constitui o sistema. Quando se aquece ou arrefece um sistema de massa constante, a pressão constante e sem mudança de estado físico por qualquer processo, a energia transferida é diretamente proporcional à variação da sua temperatura. No final de cada tópico, às vezes até antes, há uma questão resolvida com detalhe. A resolução essa, passo a passo, também disponível na aula digital. Segue-se depois um bloco de página inteira de questões propostas. Vendo com atenção, uma boa parte do manual diz respeito a questões e sua resolução. Na banda lateral da edição do professor, temos a solução das questões propostas, sendo que as resoluções detalhadas estão no final, em ambas as edições. Um subdomínio termina sempre com um resumo de uma página, a que chamamos o essencial. É sempre um desafio fazer estes resumos, de que aqui damos 2 exemplos. Já falei da grande quantidade de exercícios, mas quero também referir a sua diversidade, sobretudo no que toca à análise gráfica. No final de cada subdomínio, continua a haver um conjunto de mais questões e também aqui disponibilizamos para o professor as soluções na banda lateral. Não é possível, por razões de espaço, apresentar aqui as resoluções. Elas estarão nas 2 edições, no final do manual, logo a seguir às resoluções das questões propostas. Na edição do professor, há a indicação das questões que consideramos terem maior grau de dificuldade. As questões inspiradas nas que saíram nos exames nacionais, claro que essas não repetimos, vêm também devidamente assinaladas. Há questões relativas às atividades laboratoriais, há questões globais que procuram misturar vários assuntos. As questões da resposta fechada podem também ser resolvidas de modo interativo na aula digital. O caderno de exercícios e problemas cresceu em número de exercícios relativamente ao projeto anterior e continua organizado por subdomínios. Abrimos sempre com uma página de resumo e terminamos com um conjunto de questões globais. As resoluções detalhadas estão no final, sendo que na edição do professor aparece a indicação do grau de dificuldade da questão e as soluções, de novo, na banda lateral. Esta página mostra bem que não se trata de um caderno de exercícios cinzentão, ele está profusamente, mas adequadamente ilustrado. Os aspectos gráficos são muito importantes e também no caderno não ficaram para segundo plano. Em 2012, o paraquedista Felix Baumgartner efetuou um salto em queda livre da estratosfera a aproximadamente 39 mil metros de altitude. Qual o trabalho realizado pela força de resistência do ar que atua sobre o paraquedista até abrir o paraquedas? De acordo com o teorema da energia cinética, o trabalho de todas as forças conservativas e não conservativas que atuam num corpo é igual à variação de energia cinética do seu centro de massa. Este projeto providencia um forte apoio à atividade laboratorial, que continua a aparecer dividida em 3 partes: questões pré-laboratoriais, trabalho laboratorial e questões pós-laboratoriais. Este apoio está na aula digital, na forma de animações, atividades, quizzes e outros materiais específicos para o professor. Mas também está no caderno de apoio ao professor, que se constitui um precioso auxiliar no trabalho laboratorial. E, continuando a falar no apoio ao professor, o caderno contém planificações, material de avaliação, uma enorme quantidade de material de avaliação editável em Word, etc. Dão-se ainda sugestões que visam o aprofundamento do espírito crítico e o desenvolvimento de trabalho colaborativo de cariz interdisciplinar, mobilizando diferentes áreas de competência do perfil do aluno. Não faltam também conteúdos de apoio à utilização dos recursos digitais.
Ainda sobre a aula digital, disponível online e offline, está aqui elencado o vasto conjunto de recursos que são colocados à disposição e que, estamos certos, irão ser muito apreciados por todos. São estas as principais características do DEGEF, edição de 2021, a evolução em continuidade inovadora dos seus antecessores. Tal como estes, fiéis ao programa e metas curriculares, o novo manual é rigoroso cumpridor das aprendizagens essenciais que, como sabemos, são um referencial para a avaliação interna e externa. A unidade Energia e sua conservação desdobra-se nas 3 subunidades que bem conhecem. O tema unificador é a energia, assunto da máxima relevância nos tempos que vivemos. Desde o lançamento do manual anterior, o Acordo de Paris foi o acontecimento mundial mais significativo se nos focarmos no tema energia e sustentabilidade. Portanto, ele não podia faltar no texto inaugural na página 8. Por outro lado, ao longo do tempo de vida do ainda vigente DEGEF, o automóvel elétrico tem vindo a impor-se como uma realidade e, por isso, não poderia deixar de ser mencionado logo a abrir. As bases deste manual têm 20 anos de consolidação, sempre a acompanhar as evoluções da sociedade. Nesta breve apresentação, gostaria de comentar algumas opções que, de resto, já tinham sido aplicadas nos manuais anteriores. O manual permanece muito bem ilustrado, com imagens adequadas à descrição que é feita, como é patente nas páginas 36 e 37, que se referem às transformações de energia cinética em energia potencial e vice-versa. Os desenhos em 3D ajudam muito no esclarecimento das situações, como este na página 45. Na página 44, encontramos uma nova rúbrica que designamos de Física e Sociedade, onde damos pistas que procuram estimular a curiosidade dos alunos para os temas atuais. No caso presente, a vantagem dos automóveis híbridos relativamente aos convencionais. Quantas conversas em família se tem sobre a tecnologia do carro a adquirir? De resto, e sem a utilização de slogans ou siglas, procuramos sempre fazer uma abordagem atual, envolvendo as questões científicas e tecnológicas relativas à sociedade moderna e à preservação ambiental. Mais imagens 3D, nas bonitas ilustrações das páginas 78 e 79, já relativas à eletricidade, e um rigoroso cumprimento das aprendizagens. Relativamente ao manual anterior, fazemos uma referência, mas agora sem destaque, à dependência com os fatores geométricos da resistência elétrica de condutores, sem exercícios de aplicação, em linha com as aprendizagens essenciais. O toque de atualidade está também na página 87, onde se mostra a nova etiqueta energética que entrou em vigor há muito pouco tempo, em março passado. Na página 92, o desafio da rúbrica Física e Sociedade remete para a eletrónica de papel, que poderá vir a ter um enorme impacto na vida de todos nós. Na página 92 temos ainda um exemplo de questão resolvida. Há muitas a permear o manual. E na página 93, um conjunto de questões propostas. Os blocos de questões propostas são uma inovação nesta edição do manual. E praticamente a cada meia dúzia de páginas, lá está uma que é de questões propostas, as quais pretendem operacionalizar os conteúdos expostos em cada secção. Isto, claro, para além das numerosas mais questões, muitas delas reformuladas relativamente à edição anterior, incluindo agora mais análise gráfica e de acordo com o perfil do aluno. A bonita página dupla 100-101 já existia na edição anterior, mas foi graficamente aperfeiçoada, permitindo uma melhor leitura, e a informação foi robustecida e atualizada. Mais imagens 3D e, de novo, a utilização do exemplo do automóvel elétrico ou híbrido nestas páginas, já na subunidade de termodinâmica. E na página 119, uma esclarecedora referência às temperaturas Celsius e termodinâmica. Como em várias questões desta subunidade, nomeadamente nos processos de aquecimento, intervém o tempo,
que designamos por T minúsculo, muitas vezes optamos por designar a temperatura, mesmo se medida em graus Celsius, por um T maiúsculo. Outra designação comum é pela letra grega θ, que tem a clara desvantagem de os alunos estarem habituados a verem essa letra associada a um ângulo. Mais ilustrações 3D, na página 121. Na página anterior, numa questão, aparece uma fotografia de nitrogênio a vaporizar. Notado que o fumo branco que se vê corresponde à condensação de vapor de água presente no ar. Na página dupla 128-129, há uma referência a materiais modernos, nanotecnológicos, e pode aqui fazer-se uma ponte com a química. Nas páginas 136 e 139, definimos capacidade térmica mássica e entalpia mássica. Sendo quantidades mássicas, tanto uma como a outra devem ser grafadas com letra minúscula, de acordo com as melhores práticas nos manuais de termodinâmica. É esta a regra em física para as grandezas mássicas e também para as grandezas molares. Em química, estas grandezas, como o volume molar, costumam grafar-se com letra maiúscula, mas sempre com o índice m. Em física, o volume molar, tal como o volume mássico, é representado simplesmente pela letra V minúsculo. A capacidade térmica e a entalpia de um sistema representam-se por C e H maiúsculos. Mas a capacidade térmica mássica e a entalpia mássica são representadas pelas correspondentes letras minúsculas. Mantemos os anexos com informação sobre a utilização das diferentes máquinas de calcular e o manual termina com a apresentação das resoluções detalhadas das questões propostas e das mais questões. A quarta geração do DEGEF representa o amadurecimento científico e pedagógico de 2 décadas dos assuntos nele abordados. Esperamos que continue a ser muito bem acolhido e que continue a ser um auxiliar precioso do professor no ensino da física no 10º ano. Pela sua linguagem simples e esclarecida, pela sua qualidade científica e pedagógica, mas também pelo seu aspecto atraente, moderno e motivador, desejamos que ele seja também, sobretudo até, um precioso auxiliar dos nossos jovens, contribuindo decisivamente para a sua formação e sucesso. Com muito gosto, mediado digitalmente, apresento o projeto DESQ nas suas componentes de manual em papel e de todos os recursos digitais que lhe estão associados. O meu nome é João Paiva, faço esta apresentação em nome dos restantes colegas que trabalharam neste projeto, a Gorete Matos, a Carla Moraes, o Carlos Fiolhais. Este projeto, a começar no título, é um projeto que apela à simplicidade sem ser simplista. A ciência e o ensino das ciências têm sempre este dilema e esta tensão crítica entre a complexidade da realidade que a química tenta descrever e a tentativa de quem está ligado ao ensino da química torná-la uma ciência atrativa e simples. Lembro-me sempre da máxima de Voltaire que dizia: só me entendem se eu me baixar, e deste esforço, digamos assim, que todos nós precisamos para isso. Este projeto, do ponto de vista do suporte em papel, é constituído por materiais que servem o aluno e o professor. Para o aluno há o manual e há, obviamente, também o caderno de exercícios e problemas. O professor tem um manual adaptado, com informação adicional em relação ao manual do aluno, e tem também um caderno de exercícios e problemas específico do professor. Para os docentes temos ainda o caderno de apoio ao professor e, claro, um conjunto de recursos digitais que estão congregados na aula digital.
As 4 características fortes que gostávamos de trazer a esta apresentação estão principalmente concentradas no apoio ao aluno e a ideia do fomento do autoestudo e da autonomia, obviamente numa grande quantidade e qualidade, julgamos nós, diversidade de exercícios, de questões, de problemas e de atividades, um forte apoio ao trabalho laboratorial, como seria de esperar no ensino de uma disciplina que tem um caráter fortemente experimental, e um vasto conjunto também de materiais que possam ajudar o professor nesta desafiante, mas complexa tarefa de promover o ensino e a aprendizagem da química. As entradas dos nossos domínios têm vídeos introdutórios chamativos que muitas vezes sublinham precisamente alguns aspectos que poderíamos dizer estéticos e associados à beleza da própria química, como no exemplo que vamos ver seguidamente. A química coloca questões fundamentais: o como, o quanto e o porquê, a respeito do comportamento dos materiais e principalmente das suas transformações. A química, como todos nós sabemos, é a ciência do dia-a-dia, é a ciência do cotidiano. A sua própria história, a história da química, é a história de uma ciência que se associou às atividades de todos os dias e, portanto, nós chamamos a estas rúbricas introdutórias Química no dia-a-dia, onde sublinhamos, obviamente, os aspectos da cotidianização desta ciência. Há algumas novidades no início dos capítulos, como seja a identificação de conceitos-chave, como podemos ver na imagem, e também a referência cruzada aos recursos digitais que estão disponíveis na aula digital para o aluno. A título exemplificativo, vamos parar em algumas páginas e, como que em raspão, de jeito telegráfico, chamar a atenção para uma ou outra nuance de natureza química e das suas implicações didáticas. Desde logo na página 68, referente ao preenchimento eletrónico e ao conhecimento mais aprofundado do átomo, uma chamada de atenção para uma simples frase, quando dizemos que, para escrever a configuração eletrónica no estado fundamental de qualquer elemento químico, é necessário conhecer a sequência pelo qual os subníveis são preenchidos. Aqui a chamada de atenção é só que aquela palavra subníveis está lá e não está a palavra orbitais, como já noutras tentativas de redação fizemos. E a ideia de preferir preenchimento de subníveis e não de orbitais é esvaziar os alunos de uma ideia excessivamente concreta ou física de orbitais. As orbitais não são espaços vazios nem cheios. A própria ideia de uma orbital vazia é muito abstrata. E, portanto, aqui ajudar aos poucos os alunos a irem interiorizando algumas das nuances da química quântica que estão por detrás do conceito de orbital. Nas duplas páginas nós fazemos, com referência histórica, uma alusão ao modelo de Bohr e precisamente à ideia de órbitas nos átomos que são diferentes, obviamente, do conceito de orbital, mas que permitem precisamente introduzir essa diferença que existe no conceito de orbital. Emprestamos também outras inovações que no final deste ciclo de alguns anos seriam recomendáveis, como por exemplo chamarmos grupos característicos em vez de grupos funcionais, quando estamos a tentar explicitar a nomenclatura de compostos orgânicos, ou chamar a dinitrogénio ao composto de fórmula química N2, por exemplo. De vez em quando vamos intercalar nesta breve apresentação alguns recursos digitais inovadores, neste caso um simulador relacionado com a concentração de soluções.
Uma aposta muito forte do nosso projeto são as atividades CTSA. As questões ambientais em particular, não só porque estão na moda, ligadas ao problema da sustentabilidade, mas porque de facto nos inquietam, porque são problemas que a realidade nos oferece e aos quais a ciência em geral e a química em particular terão de responder, estão presentes de forma transversal em todo o projeto. Temos bastantes propostas de pesquisa, de análise de textos, de cuidado com dados experimentais, mobilizam-se diferentes áreas que são indicadas nas competências do perfil dos alunos. E nesta atividade, por exemplo, o que estamos a ver, é muito interessante observar que a microscopia também atua no dinamismo dos processos químicos. Na página 145, temos aqui uma ampliação de um gráfico muito interessante que nos mostra a relação que existe entre as ligações interatómicas nas moléculas de ozono e de dióxido de enxofre. Mais uma vez, apelamos muito à representação gráfica, à possibilidade de se extrair, a partir da observação crítica de gráficos, dados que, ora, confirmam generalizações que temos, ora, pelo contrário, se a realidade assim é, se situam como exceções a algumas generalizações que fazemos. E falando em exceções, aqui, por exemplo, observamos, embora isso não seja estritamente das aprendizagens essenciais, mas aqui e ali tentamos, obviamente, puxar um bocadinho, digamos assim, quando isso é razoável, de observar, ainda bem que apresentamos essa exceção, que o dióxido de enxofre não obedece à regra do octeto. Em todo o caso, há sempre aqui uma perspectiva de valorizar a expressão gráfica de determinados conceitos. Na página 43, uma chamada de atenção para as questões que estão resolvidas. Há uma verificação das aprendizagens ao longo de toda a explicação, e isso é um aspecto muito importante, e a seguir a cada questão resolvida é normalmente apresentada uma questão proposta. Esta é uma novidade do projeto, nós nem sempre tínhamos questões propostas imediatamente a seguir às questões resolvidas, e entendemos que este é um fomento que valoriza também ele mesmo o autoestudo. O estudante pode ver com detalhe uma questão resolvida e a seguir tem logo um desafio relacionado com uma questão proposta. Vamos observar mais uma animação relacionada, neste caso, com a interação da luz com a matéria. A luz emitida por átomos de hidrogênio origina um espectro de riscas. Na zona do visível, observam-se 4 riscas, uma vermelha, uma verde, uma azul e outra violeta. Este espectro de riscas está relacionado com a estrutura atómica do átomo de hidrogênio. Na página 89, relativa a um dos aspectos mais importantes da Química e, portanto, também do programa do 10º ano de Química, que é a tabela periódica, este organizador do mundo que a Química nos oferece, um destaque aqui para os nomes associados à tabela periódica, onde, obviamente, não esquecendo o Mendeleev, não deixamos de convocar outros cientistas muito importantes também para a história da tabela periódica e, com alguma intencionalidade, quisemos no nosso manual chamar várias mulheres que contribuíram para a descoberta, digamos assim, de alguns elementos químicos. Por exemplo, o rénio, sobre o qual temos uma atividade na página 128, é um elemento cuja descoberta está associada a uma investigadora. E, obviamente, poderíamos também convocar o cúrio ou o rádio, que estão, por motivos diferentes, ligados também à grande cientista que tem o Prémio Nobel da Física e da Química, Marie Curie. Portanto, há aqui um sublinhado da importância da mulher na ciência. Temos também adiante, na página 150, uma atividade que envolve o Ne2 como uma molécula de Van der Waals. Significa isto que, quando falamos na tabela periódica e chamamos aos elementos do grupo 18 como sendo os gases raros, ou os gases nobres, ou os gases inertes, teremos que relevar muito o nosso discurso, porque não são tão raros quanto isso, e apesar de uma tendência geral para a inércia, eles têm a sua atividade química e, concretamente, pode haver moléculas de Van der Waals que associam, obviamente com um grande comprimento de ligação e uma pequeníssima energia de ligação, 2 átomos de néon formando a molécula de Ne2, é um dos exemplos que temos na página 150. Na página 16, apresentamos de uma forma muito simples uma imagem de um olho humano,
onde é possível fazer a comparação relativa entre o diâmetro da pupila e o diâmetro do limite superior da íris. É a partir desta comparação, precisamente com o que acontece com o núcleo atómico e com a dimensão total do átomo, que convidamos os alunos a compreender que o átomo é qualquer coisa cheia de espaço vazio e que o tamanho do núcleo é muito mais pequeno do que o tamanho do átomo. Aqui, como noutras circunstâncias, não vamos tanto para o conceito de ordem de grandeza, obviamente sem qualquer desprezo pela matemática como ferramenta fundamental em todas as ciências e também na química, que é uma ciência quantitativa, mas convidamos antes os alunos a irem por uma via mais interiorizante, uma via mais capaz de ancorar de forma natural e a partir de imagens simples e chegar aos conceitos, pelo menos em paralelo com as noções matemáticas que estão com eles relacionadas. Convocamos agora a página 202, ainda neste dinamismo da troposfera como contexto importante para o estudo da química, apenas para chamar a atenção de que o mau ozono de que falamos, que é aquele que não é bom muito acima e que nos protege da radiação ultravioleta, o mau ozono seria este outro, mas que o mau ozono não é só mau. Há bom ozono a funcionar aqui a baixas altitudes, concretamente aquele que se utiliza, como está mostrado na imagem, para a esterilização de espaços hospitalares ou até para a assépsia de águas, de piscinas e de outros ambientes aquáticos. E também dizer que é preciso muito cuidado com a ideia de que são só os CFCs, os maus da fita, no que diz respeito à depleção da camada de ozono, mas que existem de facto outros compostos, como exploramos na página 203, que são muito importantes no estudo da depleção da camada de ozono, como por exemplo o dióxido de nitrogênio. Vamos agora observar, ainda neste sentido da facilitação do autoestudo e da promoção da autonomia do aluno, um recurso digital que diz respeito à resolução passo a passo de problemas, que é uma espécie de um exercício resolvido, ainda mais apoiado por via digital e que fomenta a autoaprendizagem. No enunciado pode verificar que são necessários 3,0 gramas de carbonato de sódio para a preparação de 200,0 mililitros de uma solução. Nas páginas 31 e 206, podemos ver aquilo que correspondem aos nossos resumos finais de cada subdomínio e a que chamamos essencial. São sublinhados, mais uma vez, como vemos na página 206, os diagramas, e é uma forma, obviamente, de sintetizar conceitos e de ajudar o aluno também a perceber o que é o essencial e o que é menos fundamental. Há uma grande quantidade e diversidade de exercícios, como já é apanágio dos nossos projetos. As questões têm uma tipologia diversificada e no manual para o professor estão disponíveis para si apenas as soluções para o professor. Nesta grande quantidade de diversidade de exercícios, contemplamos também as questões relativas às atividades laboratoriais, que estão presentes também nas questões que propomos, quer no manual, quer no caderno de exercícios e problemas. As questões globais são também muito importantes para integrar conhecimentos, para também não levar a uma excessiva compartimentação dos conceitos e das questões que podem ser, a esse propósito, propostas. Os exercícios de resposta fechada, e é bom notar, têm um equivalente na aula digital e podem ser aí resolvidos de forma interativa. O caderno de exercícios e problemas, disponíveis quer para o aluno, quer para o professor, tem normalmente um primeiro exercício de cada um dos tópicos e logo a seguir uma pequena ajuda que é muito importante. Incluem também as questões sobre atividades laboratoriais e um vasto conjunto de questões globais, muito típicas também, como sabemos, às vezes nos exames nacionais. No final temos, obviamente, esta é a nossa opção, a resposta a todos os exercícios para o aluno, sendo que este deve ser encorajado em seu favor a não os consultar precocemente. Temos aqui um exemplo da página 7, onde há uma destas ajudas, que aparece sempre como uma ajuda à resolução no primeiro exercício que propomos em cada um dos tópicos. É uma novidade do nosso caderno de exercícios e problemas. O forte apoio ao trabalho laboratorial também caracteriza os nossos projetos e continua e foi sedimentado. Temos sempre para cada atividade laboratorial uma questão pré-laboratorial
o trabalho laboratorial em si e as questões pós-laboratoriais. É uma tríada a que nós já habituámos os professores que trabalham com o nosso projeto e que continuamos e robustecemos neste nosso projeto. Temos também a referência, mesmo nas atividades laboratoriais, a apresentações e outros recursos digitais que estão disponíveis na aula digital. Vamos agora observar precisamente um dos recursos digitais associados a uma prática laboratorial, onde, como já é hábito, utilizamos na própria animação as mesmas figuras e as mesmas imagens que aparecem estaticamente na versão papel ou digital do manual. Alguns séculos e muita investigação se passaram entre estas 3 fotografias, desde a descoberta do fotolito à primeira fotografia feita em 1826 por Nicéphore Niesse, até à recente fotografia do solo de Marte. O objetivo desta atividade laboratorial é investigar o efeito da luz sobre o cloreto de prata. Para testar o efeito da luz em cloreto de prata, utilizar o seguinte material e reagentes: 2 pipetas graduadas de 1 ml, 2 pompetes, 5 tubos de ensaio, suporte de tubos de ensaio, folha de alumínio, papel celofane azul, vermelho e verde, solução de cloreto de sódio e de nitrato de prata. Preparar e identificar 5 tubos de ensaio do seguinte modo: o tubo A deve ser embrulhado em folha de alumínio. Os nossos projetos são obviamente dirigidos aos estudantes e ao sucesso dos estudantes, mas sem bons professores e apetrechados professores não há bom ensino-aprendizagem e, portanto, preocupamos-nos em continuar e ampliar o nosso vasto conjunto de materiais que apoiam o professor. O caderno de apoio ao professor, que está disponível em papel, mas que também estará disponível em versão digital, inclusive permitindo a edição em Word ou num outro qualquer software para isso indicado, tem as planificações anuais e de médio prazo e também as planificações aula a aula. Obviamente que são propostas que depois hão de ser personalizadas por cada um dos colegas conforme os seus interesses. Há bastantes materiais, 18 fichas formatidas, são 3 por cada subdomínio. Temos 2 fichas globais, uma por domínio, 15 questões de aula para pequenos pedaços de aula, com questões normalmente de escolha múltipla, mas também com questões de resposta aberta. Há também 6 mini-testes de 25 minutos, um por cada subdomínio, e 3 testes parcelares que incluem também questões sobre atividades laboratoriais. Temos também um teste global e a resolução detalhada de todos os materiais de avaliação. Tentámos, pois, aqui diversificar na organização e na dimensão os recursos para o professor. O apoio às atividades laboratoriais é também um aspecto muito relevante do caderno do apoio ao professor. Temos respostas às questões pré- e pós-laboratoriais do manual, grelhas de avaliação, testes, questões de exame, enfim, materiais que ajudam a desenvolver a parte laboratorial desta disciplina. Uma chamada de atenção para as atividades CTSA, porque no caderno de apoio ao professor elas voltam a estar presentes, com propostas adicionais para além daquelas que são apresentadas no manual, que fomentam o espírito crítico, a criatividade, o trabalho colaborativo, todos estes ingredientes que são apontados no perfil dos alunos das aprendizagens essenciais. Temos também as respostas às questões CTSA que fazemos no manual e um apoio, obviamente, na utilização dos recursos digitais. Uma última chamada de atenção, de novo, fomos vendo ao longo desta apresentação, mas por favor consultem a aula digital, vejam os recursos que estão disponíveis para professores e para estudantes, os vídeos de abertura, as apresentações PowerPoint, animações, vídeos sobre química, animações 3D, simulações, atividades que permitem feedback personalizado, resoluções passo a passo de questões, quizzes e testes interativos e atividades interativas da mais variada ordem. Chegados ao fim desta apresentação, resta-nos agradecer a vossa atenção, dizer-vos que todos nós temos um certo sentido crítico sobre uma excessiva tensão que às vezes os alunos trazem, pressionados também pela sociedade, para os bons resultados nos exames. Nós compreendemos isso, achamos que o nosso projeto também responde a esse legítimo anseio dos estudantes e dos professores, mas ao mesmo tempo, quase que como temos a veleidade com este projeto
de ajudar os colegas a que possa ser possível, na sala de aula, o 2 em 1. Isto é, por um lado, utilizar ferramentas pedagógicas francamente inovadoras, por um lado, ser capaz de sair da caixa quando é preciso sair da caixa, de abrir os horizontes, concretamente por esta janela da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, mas ao mesmo tempo tentar também que os alunos tenham sucesso e que possam, obviamente, também no limite, tirar boas avaliações nos exames nacionais. As duas coisas são possíveis, o desafio é complexo, mas é também fascinante. Oxalá este projeto nos ajude a todos a concretizar isso para bem do ensino da Química e para bem, obviamente, do país e do mundo. Muito obrigado.